Agora um outro assunto, Eliseu, que eu quero tratar com você é a respeito do outro universo, o universo Donald Trump e Elon Musk, que parece tem novidades envolvendo a criação de um partido aí nos Estados Unidos. Explica pra gente. Nelson, haja novidades, viu? Por aqui na Casa Branca o que se diz é o seguinte: Donald Trump tem uma estratégia de lançar por dia entre 10 a 15 notícias para evitar que a gente se aprofunde muito nos assuntos. Mas ele mal sabe que aqui na Jovem Pan a gente discute absolutamente tudo que é notícia, tudo que é relevante, né? Especialmente aqui no nosso 3 em 1. Pois então, os dois melhores amigos de infância que juraram ali em 2024 amor eterno, fizeram uma aliança ali naquela campanha de Donald Trump na tentativa de se reeleger aos Estados Unidos, rendeu, né? Esse ano Donald Trump deu a DOGE, a agência governamental, que tenta ou tentou desinchar o tamanho da máquina pública norte-americana, para Elon Musk, dono da Tesla, dono do X. Pois então, eles brigaram tem 5 semanas. Desde então, vem se degladiando nas redes sociais. E Elon Musk anunciou nesse final de semana a criação do Partido América, que é uma nova força política, segundo ele, com proposta de romper o sistema bipartidário dos Estados Unidos. Vai lembrar que aqui nos Estados Unidos tem outros partidos, não apenas democrata e republicano, né? Mas o sistema é dominado, digamos assim, por esses dois. Em uma postagem no X, que contou com uma enquete com mais de 1 milhão de votos, Musk informou que cerca de 65% dos participantes declararam apoiar a ideia, e aí ele foi lá e fez o anúncio. Hoje, o Partido América foi formado para devolver a sua liberdade. Segundo ele, baseado em ideais de conservadorismo fiscal, o partido teria entre suas prioridades a redução do déficit, a regulação mínima, apoio à natalidade, modernização militar via inteligência artificial e liberdade de expressão. Porém, ainda não foi registrado formalmente e também tampouco tem uma liderança ou estrutura organizacional definida. É claro que essa iniciativa gerou reações imediatas, né? Como não poderia deixar de ser, Donald Trump classificou a criação de um terceiro partido como ridículo e afirmou que isso só vai trazer confusão ao país. Ele ainda diz que terceiros partidos nunca funcionaram e acusou Musk de estar fora dos trilhos, que ele está sendo um verdadeiro desastre, sugerindo que a motivação de Musk seria política e visaria apenas punir aliados que o abandonaram. Aliás, os investidores aqui nos Estados Unidos estão apreensivos, viu? As ações da Tesla, da empresa de carros, da montadora de carros de Elon Musk, caíram entre 7% e 8%, refletindo o temor do mercado com a dispersão do foco do empresário entre política e também negócios. Também está acontecendo uma pressão interna, Nelson. A gente não pode deixar de falar que autoridades como o secretário do Tesouro, Scott Bessent, além de assessores, investidores, pediram que Musk concentre-se em suas empresas ou explicite aí sua estratégia, caso ele de fato queira entrar na política americana. Perfeito. Eliseu Caetano, diretamente dos Estados Unidos, com todas as informações envolvendo o presidente americano, Donald Trump. A gente se encontra aqui na programação da Jovem Pan. Eliseu Caetano, por aqui, deixa eu render esse assunto do fim para o começo de novo, Alan Gani. Vamos lá. Um partido novo lá nos Estados Unidos, Partido da América, e fruto da briga dos ex-melhores amigos de infância, Donald Trump e Elon Musk. Está repercutindo no mercado, inclusive. Pois é, a lua de mel acabou e acabou cedo, né? Basicamente, o Elon Musk é aquele liberal clássico, eu diria que ele praticamente é um libertário, né? E ele tem uma visão muito diferente em relação à política econômica do Trump. Ele é a favor de uma redução drástica do déficit fiscal norte-americano. E isso passa por uma redução forte do gasto público. E o Trump acabou de aprovar um pacote de trilhões de dólares que aumenta o déficit, aumenta a dívida a médio e longo prazo. E o Elon Musk foi às redes sociais, criticou duramente, disse que se passasse aliás, anteriormente ele já tinha dito que se passasse seria o fim dos Estados Unidos. Na hora que foi aprovado, aí ele falou game over, acabou. Então, basicamente, é uma visão diferente, principalmente relacionada à economia, e o Elon Musk aí procura uma terceira via nos Estados Unidos. Bruno Musi, explica pra gente por que essa cisão, essa briga, essa diferença agora entre o Elon Musk e o Donald Trump. Tem dinheiro envolvido? Quais são os interesses aí que não estão sendo atendidos? Vamos lá, eu acho que vamos tentar fazer uma análise de fora. Assim como o Alan falou, eu me considero um economista libertário, e aí eu acho que eu consigo falar com uma certa propriedade da causa em si, né?
Aqui no Brasil, quantos partidos nós temos aqui? 30 e... Muitos, dezenas. É impossível você ter 30 e poucas ideologias. Você tem ali, na verdade, pessoas ou partidos parasitando em cima do dinheiro do pagador de imposto, no geral. Quando você está falando lá nos Estados Unidos que você tem o partido republicano e democrata, você tem, de fato, o partido libertário, mas ele é inexpressivo nas eleições. Então, quando você tem uma pessoa com o Elon Musk, se ele de fato vier hoje, por exemplo, ele postou a favor do Bitcoin, que é totalmente descentralizado, etc. Se você tiver o partido democrata, republicano e libertário, eu vejo 3 ideologias diferentes. Os democratas mais à esquerda, os republicanos mais à direita, mais intervencionista. Não adianta dizer que não, eles são intervencionistas. Então, você também pode ter um populismo mais à direita, como de fato nós vemos em algumas ações do próprio Donald Trump agora. E protecionista também, né? Com essas medidas. Exatamente. E se ele realmente se concretizar como um libertário, realmente você tem um terceiro ponto ali com uma expressão muito grande. Com as ideias, de novo, concorde ou não, é importante conhecer ideias diferentes daquelas convencionais que sempre nos ensinaram. Se você ouvir e depois discordar, tá tudo bem, mas discordar entendendo com o que você está concordando ou discordando. Veja, as ideias, por exemplo, do próprio Milei, que é libertário, estão sendo expostas por vários países no mundo. Você tem agora, por exemplo, as eleições no Chile, que será esse ano, que está disputando pau a pau com eu não lembro o nome da senhora de esquerda, e o Cast, que é também libertário. Então você vê novos fatos sendo consumados, e eu acredito que a tecnologia, ela impulsiona essas ideias. As pessoas começam a perceber que não precisam mais daquelas instituições burocráticas estatais para resolver os seus problemas. Por exemplo, cartório. As pessoas olham e falam, não preciso mais. Então, fazendo o link com o Elon Musk, eu acredito que se ele realmente vier a público formando esse partido, America's Party, né? E ele de fato vier com ideias libertárias de pró-mercado, pró-abertura, meritocracia, etc., enfim, mercado verdadeiramente aberto, eu acho que ele tem um amplo espaço de crescimento. Repito e finalizo, independente se você concorda ou não com as minhas ideias de ser um economista libertário, mas conheça ideias diferentes das convencionais que te ensinaram a vida inteira. O Piperno, está havendo uma onda libertária no mundo, é isso? O Piperno embarcou já, né? Tá nessa também, Piperno? E aí? Eu acho que é o processo de conversão? Eu acho que o final de semana talvez tenha alterado. Não, acho que tenha alterado, por exemplo, a lucidez de Alan Gani, né? Que não é o caso, né, senhor Alan Gani? Sabe disso, né? Mas o Alan é meu amigo, sabe disso. Mas, olha, o fato é o seguinte. Há muita coisa envolvida nisso, né? E é óbvio que também ainda é muito prematuro para a gente imaginar se essa nova iniciativa de Elon Musk terá ou não sucesso. Nos Estados Unidos foram muitos os momentos da história em que surgiram tentativas aí de uma terceira via, lá atrás, por exemplo, em 1912. Theodore Roosevelt, que já tinha sido presidente por 8 anos, tentou se tornar essa terceira via, né? Ele que era um quadro do Partido Republicano, criou lá uma outra sigla, disputou a eleição, ficou em segundo, né? Naquela Partido Republicano ficou em terceiro, mas não foi avante. Logo o seu partido foi desfeito. Por exemplo, no final dos anos 60, o ultraconservador, governador Wallace, ele também tentou se lançar, governador do Alabama, era uma candidatura mais à direita, chegou até a ganhar alguns poucos estados, atrapalhou, mas de qualquer forma também foi algo bastante fugaz. Quando o Bill Clinton se elegeu presidente, o bilionário Ross Perot se lança como uma terceira via, e há quem diga, os republicanos juram isso, né, que Perot, na verdade, acabou atrapalhando o então presidente Bush, que tentava a reeleição. E por quê? Porque acabou dividindo, de certa forma, os eleitores republicanos. E aí, senhor Alan Gani, o senhor que conhece tão bem os Estados Unidos, está sempre lá, você imagina o seguinte, eleições do ano que vem, as midterms. Teve, nessa última, houve lá, por exemplo, um distrito na Califórnia que foi decidido por menos de 200 votos. Você imagina um partido desse aí, como terceira via, tirando mais votos, eventualmente, do Partido Republicano, se não é um motivo para a preocupação do presidente Trump. Mesmo que um candidato desse partido do Musk, né, ele tenha, 3, 4%,
Para o presidente Trump... É uma preocupação. Isso é uma preocupação, sem dúvida nenhuma. É um concorrente a mais de peso no exatamente, jogo. do lado político dele. Bem observado, hein? Esse olhar clínico do Fábio Piperno. Só complementando o que o Piperno falou, o Koba, na direita, nos Estados Unidos, há uma grande briga hoje, né? Você tem aqueles apoiadores do MAGA e que são diferentes dos neocons, que dizem o seguinte: olha, os Estados Unidos tem que se preocupar com a sua economia interna, não tem que se meter em conflito geopolítico e tem que reduzir o seu déficit. E você tem aqueles neocons, né, que é os falcões lá, que o Piperno outro dia citou, que basicamente é os Estados Unidos mais intervencionista no mundo, só que isso também significa mais gastos militares. E aí o Elon Musk vem justamente nessa lacuna. Ô Zé Maria Trindade, eu quero trazer outro assunto com você também, que nos trouxe o Eliseu Caetano, que foi a manifestação também nas redes sociais do presidente americano, dando um aceno ao ex-presidente brasileiro aqui, o Jair Bolsonaro, falando de perseguição. Como é que você vê essa manifestação do Donald Trump em relação ao oponente direto do presidente Lula? Era uma manifestação aguardada, esperada, né? Eu conversei com fontes daqui da Embaixada dos Estados Unidos, no Brasil. Eles me disseram da proximidade do Eduardo Bolsonaro com a família do presidente Donald Trump. E disseram assim, que no governo, interferência no governo, não. Mas o apoio, isso seria possível. Então, era esperado, né? E houve reações por aqui. O próprio presidente Lula fala da história de intervenção, não intervenção. A ministra Gleisi Hoffmann também falou sobre a autonomia do judiciário e tal, das definições legais aqui. E o líder da minoria, o tenente-coronel Zucco, ele disse agora há pouco o seguinte, que é um alerta geral mostrando que não se trata mais de um assunto doméstico, mas de um assunto internacional e que outros países devem se manifestar e que será um assunto discutido fora do Brasil. Não é segredo para ninguém que o filho do ex-presidente, né, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, se autoexilou nos Estados Unidos exatamente para fazer esse trabalho externo. Me dizem integrantes ali do grupo de que é muito difícil lidar com a situação aqui internamente. Os advogados dizem que fazem uma defesa jurídica, mas que entendem que é uma defesa necessária, não se pode ficar sem um advogado, mas que está de uma maneira inerte, ou seja, não muda muito essa defesa jurídica. E era preciso uma defesa política. A defesa política que veio através do projeto de anistia, aí eles entendem que não é possível, isso também já está anulado. Porque se houver a aprovação de um projeto de anistia no Congresso, será uma anistia setorial para os que entraram ali e quebraram os prédios do Congresso e do Supremo, né? E não uma anistia tão geral que possa englobar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a expectativa é essa mesmo, que isso se transforme num assunto de debate internacional. E sobre o Elon e o presidente norte-americano Donald Trump e o Elon, eu vou para uma frase muito objetiva do Lúcio Flávio, que era um bandido brasileiro que se envolveu ali no Esquadrão da Morte e viu que tinha uma zona cinzenta. Aí ele falou a famosa frase, né? Polícia é polícia, bandido é bandido. Eu entendo o seguinte, político é político, empresário é empresário. Eu acho muito perigoso o empresário se envolver na política, porque a política tem lado, o consumidor não. E o Donald Trump, hein, seria o político ou o empresário, afinal de contas, nessa história, Zé Maria Trindade? Pois é, ele é político, virou político. Então a cabeça dele está na política, de fazer a gestão dos Estados Unidos. E ele entendeu que a gestão, esse tarifaço, acabou atingindo os negócios do Elon Musk. E aí, meu amigo, mexeu no bolso. É ainda a parte mais frágil do corpo humano, né? A parte mais frágil do corpo, é isso aí. Agora eu quero sua opinião também, Alan Gani, sobre essa manifestação do presidente americano em relação ao Jair Bolsonaro. Está falando que está acompanhando os ataques a Bolsonaro, está atribuindo aí uma perseguição política a ele. E uma outra questão, você acha que isso tem a ver, essa manifestação do presidente americano, tem a ver já com as ações do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos ou não necessariamente? Não, eu acho que tem sim, reforça inclusive. Agora, já começa muito antes, para falar a verdade.
verdade. Durante a campanha, o presidente do Brasil, o atual presidente do Brasil, ainda durante a campanha eleitoral de Donald Trump, se posicionou a favor da Kamala Harris, dizendo que se Trump voltasse à presidência, seria a volta ali do fascismo. É uma frase evidentemente muito forte. É claro que Donald Trump vai se posicionar contra o presidente Lula. Além do que, tem toda uma afinidade mais ideológica, programática em relação a Jair Bolsonaro. E com certeza, o trabalho que vem fazendo Eduardo Bolsonaro junto a algumas lideranças no Congresso, junto ao Partido Republicano, surte algum efeito. E aí a esperança, né, de Jair Bolsonaro é que haja uma espécie de pressão jurídica por esse ambiente internacional colocado por Donald Trump.